Ei, operador, antes de mergulharmos de cabeça nesse tema que vai te deixar de queixo caído, me faz um favor rapidinho. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e curta esse vídeo agora mesmo. Assim, você não perde nenhum episódio sobre as tecnologias militares mais insanas do mundo. Vamos nessa? Preparado para descobrir como a China está usando IA para transformar os oceanos em um campo de batalha transparente? Bem-vindos de volta a Inside War Zone, o seu canal sobre guerras modernas, estratégias secretas e inovações que mudam o jogo global. Hoje, vamos falar de algo que parece saído de um filme de ficção científica: o uso de inteligência artificial pela China para caçar submarinos e decifrar os segredos dos oceanos. Imagina só, submarinos nucleares, daqueles super silenciosos que os Estados Unidos usam para dominar os mares, sendo rastreados como se fossem peixes em um aquário. Mas como isso é possível? E o que isso significa para o futuro das guerras navais? Fica comigo que eu vou te explicar tudo de forma simples, passo a passo, e te garanto, no final você vai se perguntar se os oceanos ainda são um lugar seguro para se esconder. Vamos começar do básico. Os oceanos são gigantes, cobrindo mais de 70% da Terra e cheios de mistérios. Ondas, correntes, temperaturas variadas, salinidade, tudo isso cria um ambiente caótico onde submarinos podem se camuflar. Tradicionalmente, a detecção de submarinos depende de sonares, que enviam ondas sonoras e captam ecos. Mas submarinos modernos, como os da classe Virginia dos Estados Unidos, são tão quietos que é como tentar ouvir um sussurro em um show de rock. Aí entra a China, que está investindo bilhões em IA para virar esse jogo. Pensa nisso. E se a IA pudesse analisar não só sons, mas padrões inteiros dos oceanos? Pesquisadores chineses, como os da Universidade Jiao Tong de Xangai, desenvolveram sistemas que processam dados de boias de sonar lançadas por helicópteros, sensores no fundo do mar, radares e até satélites. Esses sistemas usam algoritmos de aprendizado de máquina para filtrar ruídos falsos, tipo peixes, ondas ou até navios civis, e identificar o movimento sutil de um submarino. Em testes, eles alegam reduzir a chance de sobrevivência de um submarino inimigo para apenas 5% durante um ataque. Curioso, né? Como eles fazem isso? A IA constrói mapas em tempo real dos oceanos, prevendo onde um submarino pode estar, baseado em padrões como variações de temperatura ou salinidade, que afetam como o som viaja na água. Mas não para por aí. A China está montando uma rede de sensores subaquáticos de 5 camadas, do leito marinho até o espaço. É como uma teia de aranha gigante que cobre áreas-chave, como o Mar do Sul da China. Essa rede não é reativa, ela prevê movimentos. Por exemplo, se um submarino dos Estados Unidos estiver se aproximando, a IA analisa dados históricos e atuais para adivinhar sua rota. Relatórios mostram que isso poderia neutralizar as redes de sensores americanas, que a China vê como uma ameaça às suas estratégias navais. E se eu te disser que isso torna os oceanos transparentes? Menos esconderijos para submarinos aliados, o que muda tudo em uma possível guerra. Agora, vamos aprofundar nos métodos não acústicos, porque é aqui que fica ainda mais fascinante. Além de sons, a China explora sinais eletromagnéticos de baixa frequência gerados por bolhas ao redor de submarinos em movimento. Esses sinais são detectados por sensores supersensíveis, até 3 a 6 vezes mais precisos que os detectores magnéticos tradicionais. Imagina, um submarino stealth, achando que está invisível, mas deixando um rastro invisível de bolhas que a IA capta e mapeia. No Ártico, por exemplo, expedições chinesas coletam dados sobre topografia do fundo do mar, condições de gelo e ruídos ambientais. Submarinos de pesquisa mergulham milhares de metros sob o gelo, alimentando modelos de IA que ajudam na navegação e na evasão de detecção. Por que o Ártico? Porque é uma rota estratégica futura, com o gelo derretendo devido às mudanças climáticas, abrindo caminhos para navios e submarinos. E as aplicações em armas? Isso é o que vai te prender na cadeira. A China está integrando IA em torpedos e drones subaquáticos. Um sistema usa redes neurais para diferenciar submarinos reais de iscas falsas com 92% de precisão. Sabe aquelas contramedidas, como trilhas de bolhas para confundir o inimigo? A IA ignora elas, focando em padrões reais.
Drones autônomos, ou UUVs, veículos subaquáticos não tripulados, podem rastrear frotas inteiras por meses, sem precisar emergir. Eles usam análise de padrões oceânicos para navegar sozinhos, com sensores acústicos, magnéticos e ópticos. Há até relatos de enxames de submarinos robôs trabalhando juntos, como um time de futebol, para caçar alvos seletivos. Mas espere, tem mais. Comunicações subaquáticas. A água bloqueia sinais de rádio, mas a China desenvolveu IA que permite transmissões de até 600 quilômetros sem erros, usando algoritmos para corrigir distorções. Navios de pesquisa, como o Zhangjian, mapeiam cabos submarinos e áreas restritas, possivelmente preparando o terreno para operações secretas. Tudo isso faz parte de uma estratégia maior: dominar a ciência marinha para fins militares e comerciais. Agora, vamos falar dos impactos, e é aqui que o negócio fica sério. Esses avanços chineses são vistos como uma ameaça direta à supremacia submarina dos Estados Unidos. Os americanos ainda lideram em submarinos silenciosos, mas a China está fechando a lacuna rápido. No Mar do Sul da China, onde há disputas territoriais, uma rede de IA poderia dar à China o controle total, detectando intrusos antes que eles cheguem perto. No Ártico, isso significa influência em rotas comerciais emergentes e recursos minerais. O equilíbrio naval global pode mudar. Imagine um mundo onde submarinos nucleares, que carregam mísseis balísticos, não são mais invisíveis. E isso aumenta o risco de escaladas, pois nações como Estados Unidos, Índia e Austrália, parceiros no AUKUS, teriam que investir bilhões em contramedidas, como submarinos ainda mais stealth ou IA própria. E os possíveis desequilíbrios? Países menores, sem tecnologia avançada, ficariam vulneráveis. Pense em Taiwan. Se a China puder rastrear submarinos aliados facilmente, uma invasão seria mais viável. Há críticas ocidentais questionando se essas tecnologias chinesas são maduras o suficiente. Relatórios otimistas da China versus análises preocupadas dos Estados Unidos. Mas o fato é, a IA está acelerando a corrida armamentista nos oceanos, podendo levar a tratados internacionais, ou pior, a conflitos preventivos. Curioso para saber como os SA estão respondendo? Eles estão desenvolvendo IA similar, mas a China parece estar à frente em integração de dados oceânicos. Chegando à conclusão, galera, a China está reescrevendo as regras da guerra submarina com IA, tornando os oceanos menos misteriosos e mais perigosos. De sensores preditivos a drones autônomos, isso não é só tecnologia, é um shift no poder global. O futuro? Mais transparência nos mares pode significar paz através de dissuasão ou tensão constante. Fica de olho, porque isso evolui rápido. E aí, o que você acha? A China vai dominar os oceanos? Deixa nos comentários. Se curtiu esse mergulho profundo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e, se ainda não fez, se inscreva no Inside Warzone para mais conteúdos exclusivos sobre guerras modernas. Ative o sininho para ser notificado primeiro. Valeu por assistir e nos vemos no próximo episódio. Fique em paz ou em alerta.